Tá tudo bem, vai passar. Tá tudo bem, vai passar. É só uma fase. É só uma fase. Não sei por que eu tô falando isso, para quem é, mas espero que você recebe aí nesse coração seu que é só uma fase. Vai passar. E às vezes pode durar só uma noite, dependendo da sua disposição de louvar, dependendo da sua disposição de olhar para o mundo, apesar de, e dizer para você mesmo: tá tudo bem. É uma fase. Essa fase pode durar 10 minutos, pode durar uma noite, pode durar uma semana, ou um ano ou 10 anos. Isso só depende de como você olha e enxerga isso. Bom dia. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Obrigada, Jesus, por esse dia. Eu te consagro o meu dia, meu lar, meu local de trabalho, os meus negócios. Me direcione nesse dia de hoje a fazer somente a tua vontade. Eu te entrego cada aluna que já está aqui, cada aluna que ainda vai chegar. Te entrego cada professor que já está aqui, cada professor que ainda vai chegar. Que nós possamos sempre nos mover, Pai, por decisão. Cada desafio que a gente tiver na nossa vida, hoje, amanhã, os futuros, sejam sempre a partir das nossas decisões e nunca pelas nossas condições. Que o Senhor está nos preparando para receber aquilo que já está pronto para nós. Mas nós, por sermos birrentos e crianças mimadas, a gente fica aí só chorando. Nos dá a sabedoria para conduzir o seu povo entre o bem e o mal, pois quem poderá por si só dirigir um povo tão grande? A mão do Senhor está sobre a minha vida, Ele nunca deixará que nada me falte. O que me falta hoje, Ele já supriu, o que era pouco, Ele já multiplicou, e o meu milagre já chegou. Bora lá! Vamos falar sobre uma coisa muito importante que eu estudei agora de manhã e não tinha como eu não trazer isso para vocês. O mercado, né? Sobre visão, conhecimento, sabedoria. E aí eu fui buscar na palavra. Em Provérbios, fala assim, ó, Provérbios 1, versículo 5, fala assim, ó: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. E ainda em Provérbios, Provérbios é um livro da sabedoria e do conhecimento, né? No capítulo 29, 18, ele fala: sem visão o povo perece. Os planos, eles fracassam por falta de conselho, mas são muito bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. E ainda em Provérbios, o coração sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o saber. Provérbios 18, 15. O homem prudente vê o perigo e busca refúgio. Agora, aquele que é inexperiente, ele segue adiante, sofrendo as consequências. Queria falar com vocês hoje sobre a aula que eu tive e como que a gente se mantém no mercado que hoje é ultra, mega, power, blaster competitivo. Para aquelas que são ousadas, para aquelas que estão dispostas a abrir a boca, para aquelas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Esse áudio não é para aquela mulher que não quer entrar no mercado porque tem muita concorrência. Esse áudio é para aquela mulher que quer, para aquele homem que quer entrar no mercado exatamente porque ele não está lá e ele sente que existe falta dele no mercado, e isso é muito poderoso. Você vai entrar no mercado não porque você vai competir com todas as pessoas que já estão lá, mas você quer entrar no mercado porque você sabe que a sua história vai fazer diferença na vida de alguém. Então, o tema desse áudio é como que a gente se mantém no mercado, como que a gente pode se manter num topo de um mercado que realmente é competitivo. Não basta a gente saber
Hoje em dia, no mercado, ele não adianta você saber fazer muito bem feito. O que realmente vai diferenciar uma professora, uma mentora, uma profissional é a visão que você carrega, é a confiança que você transmite e é a segurança que você gera no aluno, no seu cliente. Anota isso. Eu preciso ter visão, eu preciso de transmitir essa confiança e eu preciso mostrar para essas pessoas que é seguro ela investir comigo. O mundo mudou, meu povo. A tecnologia veio para fazer uma avalanche igual a pandemia veio. A pandemia veio e fez uma limpa na Terra. A tecnologia veio e está fazendo uma nova limpeza na Terra. Antigamente as pessoas pagavam caro pelo como fazer algo. Isso é uma fala muito que eu carrego, né? As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o como você faz. Só que nós chegamos na era em que o como você faz também já está pronto, disponível no YouTube. Cursos, serviços, soluções técnicas. Hoje, com a inteligência artificial, com o YouTube, com o TikTok, com as ferramentas como o ChatGPT e todas as inteligências fazendo tudo para você e por você, qualquer pessoa tem acesso a esse conhecimento em segundos. Então, se uma confeiteira quer aprender a fazer um bolo, com uma estrutura de um bolo, uma estrutura de 3 andares, ela vai digitar lá no Google, ou ela vai digitar lá no ChatGPT, e ele vai trazer centenas de tutoriais prontos para ela assistir e aplicar. Antes você tinha que entrar no Google, né? Eu entrava lá no Google, no YouTube, eu fazia as minhas pesquisas. E isso é muito legal falar, porque quando eu montei a formação profissional de cake designer, eu senti um orgulho gigante da pessoa Luciana Santos. Porque eu entrava no Google e aí eu fazia as buscas de fontes e aí eu sintetizava aquilo tudo dentro de um local, aí eu anotava e eu fui montando cada módulo. Eu busquei em todas as escolas do Brasil alguma que tivesse uma formação profissional de cake designer focado na pasta americana, em todos o A Z da pasta americana, e não existia no mercado. Isso em 2018. Estava construindo a formação no final de 2017 para lançar em 2018. E eu fiz tudo sozinha, sem chat GPT. Fiz com o Google, fiz com a internet, fiz com as informações que eu consegui construir. E a única formação de cake designer que tinha no país, no país não, internacional, era em Portugal, que era na Isto Se Faz, a escola Isto Se Faz. Quem é de Portugal e ouvir esse áudio vai saber. Eles têm uma formação de cake designer que dura 6 meses, se eu não me engano, e que tem alguns módulos ali específicos. Então eu peguei a parte teórica de como eles faziam aquela formação, fiz uma mistura daquilo que eu tinha de visão do meu conhecimento, trouxe o bolo negócio, trouxe massas e recheios, trouxe um face e venda com uma brigadeiria, fui montando. E tudo isso foi feito ali, estudando, pegando uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa lá. Você leva meses para você organizar uma formação como essa. Foram meses fazendo isso. Hoje, se ele pega o chat GPT, você troca uma ideia de 2 minutos com ele e ele vai trazer tudo pronto para você. Tudo. E o que ele não souber, ele vai buscar na web. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Que tá tudo de graça no YouTube, no Google, no ChatGPT. O conhecimento isolado, sozinho que você tem, ele deixou de ser o seu diferencial. Não é mais o seu diferencial. As pessoas não querem agora uma resposta, porque resposta o chat dá. As pessoas, elas querem a sua visão. O cliente hoje, ele busca não só o que você faz ou o como você faz. Ele quer alguém que filtre para ele as opções. Ele quer alguém que diga para ele, esse aqui é o caminho, no seu caso, para você. Ele quer alguém que dê coragem para ele agir
e segurança para ele continuar fazendo e seguindo. As pessoas hoje, elas não estão pagando para o que e nem para o como você faz, porque virou commodity. E se você pegar isso aqui, você que está me ouvindo, que é confeiteira, você que está me ouvindo, que já está aqui na mentoria, que é professora, se você pegar isso aqui, a sua cabeça, o seu mundo, o seu universo nunca mais vai ser o mesmo. Isso para mim sempre fez muito sentido, desde sempre. As pessoas não iriam comprar o que eu faço, porque o que eu faço está disponível. Naquela época, em 2015, o YouTube já tinha muito conteúdo ali dentro no YouTube, muitos vídeos. Então eu sabia que as pessoas não iriam comprar o que eu fazia. E aí eu carregava a premissa, sempre carreguei até a data de hoje, em que eu estou gravando esse áudio, de que as pessoas iriam comprar o como eu faço as coisas. Só que agora, o como eu faço também já está disponível, também virou commodity. As pessoas não compram mais o como a Luciana faz. As pessoas hoje compram a visão da Luciana. Elas compram a confiança que a Luciana transmite de que ela vai conseguir fazer. E elas compram a segurança que eu transmito para ela ter sobre ela mesma. Espero que isso esteja fazendo sentido para você se colocar nesse lugar e começar a entender esse rolê. Ouça esse áudio pelo menos umas 3 vezes. Pensa na sua mentoria, pensa numa mentoria qualquer. A maioria das pessoas que compram, elas já têm noção do que elas precisam fazer. Elas estão pagando porque elas confiam na visão do mentor para poupar o tempo dela, evitar que ela erre e acelerar o resultado dela. Vocês entenderam? Hoje, as pessoas, elas vão pagar para uma consultoria, para uma mentoria, para um curso de cake designer, para um curso de modelagem, para um curso de qualquer que você, de caseirinho, um curso de brigadeiro. Elas vão pagar para você porque elas confiam que a sua visão, o seu borogodó, aquilo, a sua história vai poupar o tempo delas, vai evitar que elas errem e vai acelerar o resultado delas no final das contas. E aí você precisa de quê? Repertório. Para você transmitir isso. Como que a gente faz? Que é o repertório? Como que eu faço para eu ter mais repertório? Porque tudo que você ensina está disponível. Já falei e estou repetindo. Pode ser encontrado na internet. Todos os vídeos que eu fiz do quadro Professores de Sucesso foi uma surpresa para os professores. Eu contei a história de cada um desses professores com a ajuda do ChatGPT. Foi ele que me trouxe a história da Isis, foi ele que me trouxe a história do Fabiano Tunai, foi ele que me trouxe a história do Paulinho do Se Liga Confeiteiro, foi ele que me trouxe a história da Confeitaria da Sá, foi ele que me trouxe a história todas as histórias. Eu verifiquei para validar algumas histórias, para ver se me chequei, para saber se aquela história era verdadeira ou não. Fui atrás de informação, fui no Instagram, fui no YouTube para ver se tinha informações dela falando e contando a história dela. Eu fiz um compilado, fiz uma busca na internet, depois que o chat me trouxe um resumo da história, para eu validar aquilo e aí eu criar aquela história dela. Para você ver como está tudo disponível muito mais fácil. Eu levaria meses para criar uma história de um professor. Eu levei horas. Minutos. Ou seja, se tudo que você ensina pode ser encontrado online, o que vai te tornar diferente de todos os outros? O seu repertório. Ele é a soma de tudo que você já viu, de tudo que você já viveu, de tudo que você aprendeu. Ele é a sua história. Ele é os seus bastidores. Ele é a sua jornada.
resumidamente, tá? E isso influencia na sua forma de pensar e de resolver problemas. Como que você, no seu contexto, no seu dia a dia, você resolve uma situação com o cliente? É isso, é exatamente isso aqui que é o seu conteúdo, o seu repertório. Então, como que a gente constrói esse repertório? As suas experiências reais, elas são só suas. As experiências que você teve com seus clientes é sua, é repertório. Os estudos que você faz constantemente, os livros que você lê, os vídeos que você assiste, os podcasts que você ouve, isso tudo é soma para um repertório. Conhecimento de diferentes cenários, não só da confeitaria, conhecimentos de outros negócios, de outras empresas, os erros, as soluções, como que aquela pessoa resolve um problema. A sua observação em casos de sucesso e casos de fracasso. Cada live que está acontecendo dos professores do quadro de sucesso não é para você, nossa, ele é muito legal, eu amo o Fabiano, e o Paulinho tem uma energia muito gostosa. Não é para isso. É para você pegar o modelo mental daquela pessoa que levou ela para aquele lugar onde ela está agora. E como que você pode aplicar isso na sua vida? Quanto mais repertório você tem, mais exclusiva, mais valiosa vai se tornando a sua visão de negócio, vai se tornando a sua visão de mundo. E aí a gente entra num lugar aonde hoje o que vai ser vendido é a segurança e a confiança. E eu anotei no meu caderno, quando eu estava estudando, a visão que você tem, conhecimento que você não vai mais comprar uma solução, ou seja, seus clientes não vão comprar uma solução, as pessoas vão comprar segurança e confiança. As pessoas não vão comprar mais a solução que você tem. Elas vão comprar credibilidade, confiança, segurança, visão, coragem para fazer o que precisa ser feito, porque a maior angústia do ser humano hoje é a liberdade que ela tem de escolha. Ela tem tantas opções ao favor dela que ela fica angustiada se ela compra desse mentor ou desse mentor, porque ambos são bons. Quem é que nunca se sentiu assim? Se eu comprar desse e aquele for melhor do que esse? Vocês estão vendo que não tem a ver com a solução daquela pessoa, porque a solução daquela pessoa é a mesma solução da outra? Não é questão de valores, o mais barato ou o mais caro? Essa é a angústia do ser humano hoje, diante de tantas informações. Hoje nós temos excesso, e isso bate dúvida, isso bate insegurança. O cliente, muitas vezes, ele sabe o que ele precisa fazer. Você que está me ouvindo sabe o que você precisa fazer. Mas você precisa de alguém que diga, vai por aqui, esse caminho aqui funciona. Testa. Essa aqui é a escolha certa para o seu caso. Hoje as pessoas precisam disso. Isso aqui o ChatGPT não te dá. Isso aqui o YouTube não te dá. Isso aqui curso nenhum te dá. Por isso que as pessoas pagam caro por uma mentoria. E quando que você se torna essa pessoa? Quando você começa a comunicar com clareza, quando você começa a mostrar domínio sobre aquilo que você está falando, sobre aquele assunto que você ensina. Quando você começa a construir uma relação com a pessoa que ela é humana, que ela é empática. Quando você sabe ouvir o outro. As pessoas, elas não compram apenas as soluções, mas agora elas vão comprar a sua segurança, elas vão comprar a sua presença, elas vão comprar a sua coragem emprestada. Gente, isso é muito forte. As ferramentas como ChatGPT, Google, YouTube, eles são poderosos, insubstituíveis.
Só que você não vai ser substituído se você tiver um pensamento crítico, se você tiver a sua criatividade e se você tiver a sua conexão humana, porque isso aí, ChatGPT não substitui. Você não será substituída por uma IA se você souber usar a IA ao seu favor. Agora, quando que você vai ser substituída por ela? Se você não souber usar. Engenharia reversa aqui, ó. Então, domine a ferramenta. Use ela para ampliar a sua criatividade e dar para você velocidade. Mantenha ativa a sua capacidade de pensar, de argumentar, de ensinar. ChatGPT na minha vida é tipo assim, eu tenho ciúme. Eu sou, vocês me conhecem, eu falo com as minhas mentoradas. Lu, eu assino o ChatGPT. Eu falei, com certeza. O ChatGPT é o seu segundo melhor investimento depois de mim. Abusada eu, né? Pois é. Porque o ChatGPT vai fazer coisas que eu não vou dar conta de fazer tendo 30, 40 mentoras. 50, 100, 60. Agora, a visão para o negócio dela, o ChatGPT não vai dar. Quem vai dar sou eu, porque eu já passei por aquele lugar. Eu tenho o que ela precisa, que é a visão do negócio, a confiança e a segurança que ela precisa. Então, o que você precisa focar a partir de agora? Primeiro, invista no seu repertório. Leia, estude, experimente. Construa a autoridade humana. Mostre o seu jeito de pensar sobre as coisas. Ontem eu vi um stories da Damares, que ela me marcou. Quando vocês quiserem que eu veja stories de vocês, vocês precisam me marcar escondido, tá? Porque senão eu não vejo stories de ninguém, tá? É raríssimo eu ver stories. Eu vejo quando alguém me marca escondido, eu pego, vou lá ver. Porque ela, se tá me marcando, é porque ela quer que eu dê uma olhada, que eu analiso, que eu dê a minha opinião sobre. Então, as minhas mentoradas, elas me marcam escondido para eu poder dar a resposta que elas precisam para aquilo, tá? Então, Lu, eu queria que você analisasse esse stories para mim. Me marque escondido, ok? Então, eu vi um stories da Damares de uma pessoa fazendo um desafio de aparecer porque foi inspirada pela Damares. Isso aqui é o que eu estou dizendo sobre segurança. A Damares, na comunicação dela, passou para essa moça a segurança dela falar, cara, liga a câmera e vai lá e faz, não tenha medo disso. Então, invista no seu repertório, construa a autoridade humana, comunique com confiança, relacione-se com as pessoas, venda a sua visão e não o seu conhecimento. Isso aqui é para você anotar e deixar grande na sua testa. Eu preciso vender a minha visão de mundo sobre a confeitaria e não só o meu conhecimento. Meu conhecimento virou commodity, já está disponível de graça. Num futuro bem próximo de, 2, 3, 5 anos, ninguém vai te contratar porque você sabe alguma coisa. É sua obrigação saber. As pessoas vão te contratar porque elas confiam no jeito que você pensa. E é aqui que está o ouro. E quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a Bíblia, tudo isso que eu falei para vocês aqui, esse áudio vai ficar enorme, tá? Peço perdão. Tudo que eu falei para vocês aqui já foi escrito há 2000 anos atrás. Conhecimento não é suficiente, é a sabedoria que vai gerar a transformação. O conhecimento é saber o que fazer. A sabedoria é saber como, quando e por que eu tenho que fazer. Então, sabedoria é prática. É ela que coloca você no jogo. Então, Salomão não pediu para Deus riqueza e nem poder. Salomão pediu para ele sabedoria para ele governar. E foi essa visão que atraiu reis e rainhas de outras nações para poder ouvir ele. Quando a gente fala de visão, dentro desse contexto, as pessoas vão comprar a visão que você tem sobre o mundo. Vai lá em Provérbios 29. Sem visão, o povo perece. E essa é uma das passagens mais poderosas para você.
Porque não adianta nada você dominar uma técnica se não existe propósito, se não existe direção, se não existe visão. O povo de Israel tinha lei, conhecimento, mas sem líder, sem alguém para direcionar com uma visão, a pessoa se perde. Cria um bezerro de ouro. Acha que o GPT é o bezerro de ouro dele. Da mesma forma, hoje a internet está cheia de leis, está cheia de passo a passo, está cheia de 5 dicas para isso, 3 dicas para aquilo. Mas quem é que guia? Quem é que traz direcionamento? Quem é que traz clareza? É quem tem visão. E é isso que você, como professora, precisa oferecer para a sua audiência, precisa oferecer para quem está ali te seguindo. E não ser só mais uma que tem uma informação bonitinha e legalzinha, e sim uma mulher que tem visão e que ajuda outras pessoas a enxergarem o caminho. E aí a gente entra no valor. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiros. Provérbios 15, 22 está falando que o valor está no conselho certo e não na quantidade de resposta que você tem. A Bíblia está mostrando para nós que o que transforma não é você ter várias respostas, mas é você ter uma resposta certa no tempo certo para você. Hoje, com o ChatGPT, com o Google, as pessoas têm excessos de respostas. Mas o que elas estão buscando é alguém que filtre para elas, que oriente elas e que diga, vai por aqui. E a gente entra no discernimento, ele valer muito mais do que a quantidade de informação. E aí a gente entra em Provérbios 22, 3, onde fala que o coração sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca o saber. O homem prudente vê o perigo e busca refúgio, agora o inexperiente segue adiante e sofre com as consequências. A sabedoria da Bíblia, ela sempre vai discernir caminhos e escolher com clareza, não sobre acumular informações. É sobre interpretar o que Deus está fazendo naquele tempo e direcionar o povo, ao invés de ficar só repetindo coisas. E para a gente finalizar, sobre visão, segurança, confiança, coragem, lá em Provérbios 3 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. As pessoas sempre vão buscar confiança e confiança não se compra, ela se constrói. Na Bíblia, os grandes líderes, Moisés, Neemias, Esther, Davi, foram seguidos não apenas pelo que eles sabiam, mas porque eles transmitiam segurança, transmitiam fé e direção. Então, da mesma forma, hoje, o seu cliente, ele quer se sentir seguro que ele está em boas mãos e não quer que você tenha para ele só uma resposta de faz isso ou faz aquilo. Isso ele já sabe. Há mais de 2.000 anos isso já está escrito, que a sabedoria vale muito mais do que o ouro, que a visão é o que sustenta um povo, que a palavra certa na hora certa transforma a vida. Então o mercado está pedindo de você o quê? Visão, clareza, direção, confiança. E a confiança de princípios eternos. Deus sempre valorizou mais a sabedoria do que o saber. Combinado? Hoje o mundo está pagando por aquilo que a Bíblia já ensinava há séculos atrás. Então o valor não está no quanto você sabe, bonitinha, mas o quanto você consegue guiar as pessoas com sabedoria. Elas querem a sua história, elas querem a sua visão, elas querem a sua segurança de fazer o que você está fazendo. Ok? O áudio ficou enorme. Vamos finalizar. Aprender o que é bom. Jó 34:4 diz que tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. A ti eu rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigada por esse dia. Eu declaro que hoje será um dia em que eu terei os maiores aprendizados da minha vida. Obrigada porque o Senhor tem me ensinado sobre testar coisas novas e eu tenho vivido algo novo, extraordinário, incrível. Obrigada porque o Senhor sabe de todas as coisas que vai me guiar para outros caminhos, por onde eu caminhar e por onde eu posso aprender coisas novas o tempo todo.
Obrigada pelo cuidado em todas as coisas. O Senhor tem cuidado de tudo. Eu lhe agradeço por tudo que eu estou vivendo, mas eu sei que não é nem a sombra do que há de vir. Obrigada, Pai, por todo caminhar ao seu lado, por toda a força que o Senhor tem me dado. Obrigada por me ensinar a viver em paz. Obrigada, Pai, pela chama que não se apaga. Obrigada, Senhor, porque o Senhor incutiu em mim um amor pelo aprendizado. E eu tenho sede de aprender sobre coisas do reino. Obrigada porque o meu coração é ensinável e anseia por aquilo que é bom. Quem aprende não depende. E a minha dependência é somente no Senhor. Já é. Hoje é dia de você pôr o aprendizado em ação. Aprenda algo novo e ensine isso imediatamente para alguém. Um beijo no seu coração. Desculpa pelo áudio, ficou com 30 minutos, mas isso é que eu precisava falar com vocês hoje, para que vocês passem um final de semana mastigando sobre esse áudio. Ouça ele hoje, ouça ele amanhã, ouça ele no domingo, até que isso entre na sua cabeça, internalize isso e você comece a viver disso. Amém?